Irmãos amados, essa é a segunda parte da reflexão sobre a síndrome da igreja de Laodiceia. Refletimos sobre que a igreja de Laodiceia era uma igreja autossuficiente, uma igreja que vivia na mornidão espiritual. Hoje, a palavra de Deus nos mostra os outros 3 elementos que compõem essa síndrome da igreja de Laodiceia. E o texto bíblico vai nos falar e diz literalmente assim, vai falar de ouro, versículo 18 de Apocalipse, capítulo 3, que trata da carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Parece um paradoxo, parece algo muito diferente, porque para quem conhece a igreja de Laodiceia, essa igreja é uma igreja afortunada, uma igreja muito rica, era um centro bancário daquela época. E a palavra de Deus, através da revelação do anjo, está dizendo que aquela igreja que tem muito ouro, um centro bancário poderoso, é uma igreja pobre. Precisa comprar ouro refinado do Senhor. Ouro refinado aqui é uma tipologia. O ouro, ele é purificado no fogo. E o que o Deus está dizendo para nós é que os nossos corações, as nossas vidas devem ser purificadas no fogo. E aí, essa síndrome da igreja de Laodiceia, presente porventura em corações, devem passar pela purificação do fogo. A igreja tão abastada, tão rica, se mostra diante de Deus como uma igreja pobre. Pessoas que aparentemente são ricas, na verdade, por dentro. Deus que sonda o coração sabe que essas pessoas são miseravelmente pobres. Essa é a terceira síndrome da igreja de Laodiceia. Pessoas que externamente aparentam riqueza, mas por dentro somente Deus sabe que são pobres. A quarta síndrome da igreja de Laodiceia diz assim: compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A igreja de Laodiceia era conhecida por produzir uma lã brilhante, uma roupa de lã preta muito brilhante. Uma roupa que na época era muito cara e era o centro da costura, dos alfaiates, da produção dessa lã preta. Ainda que, assim como a seda vindo da Índia era algo precioso para as pessoas da Idade Média, e as pessoas caminhavam quilômetros e atravessavam oceanos para ir até a Índia, para ter a preciosa seda da Índia. As pessoas faziam de igual modo na época da igreja de Laodiceia. Elas iam até Laodiceia para tomar posse dessa lã tão rara, produzida por essa cidade, uma lã preta brilhante. E agora a palavra de Deus diz que essa lã, essa vestidura preta, brilhante, tão cara, tão importante, e que os ricos desfilavam com essas vestes, elas não cobrem a nudez dessas pessoas. Ela não cobre a nudez, a vergonha. O texto diz isso: vergonha da tua nudez. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. A sua vida é transparente aos olhos do Senhor. Mas existem pessoas que precisam da vestidura branca do Senhor.
O que são as vestes brancas? As vestes brancas é a veste da santidade, é a veste da purificação. Pessoas precisam viver em santidade de vida, purificar seus corações e suas mentes. Pessoas altivas demais, egoístas demais, que não perdoam, donos da verdade. E a palavra está dizendo que estão com as suas vergonhas expostas e que, ainda que usem a lã preta cara de Laodiceia, precisa das vestiduras brancas do Senhor. São elas que nos purificam, são elas que nos santificam. Vestes brancas. Vestes brancas para mudar o nosso estado de espírito, para mudar o estilo de vida, para mudar o coração e a mente. Há muitas pessoas precisando de santidade, precisa sair do pecado, precisa sair do lamaçal onde estão e colocar vestes brancas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluias! E a última síndrome da igreja de Laodiceia, amados irmãos. Compre colírios para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Laodiceia, amados irmãos, era uma igreja, era uma cidade que produzia unguento, um óleo que tratava justamente dos olhos. E a cidade que produz o óleo medicinal para tratar a visão é cega. Ela é cega. E quantos estão cegos espiritualmente? Estão cegos espiritualmente, não estão enxergando. A síndrome da igreja de Laodiceia mostra cegueira espiritual, aleluias. Tem olhos e não vê. Tem olhos e não vê. Vende o precioso unguento, o precioso óleo da cura para os olhos. Mas aquele que vende o óleo é o mesmo que não consegue enxergar. A igreja de Laodiceia é uma igreja cega. Cegada pela sua vaidade, pela sua autossuficiência, pela sua prepotência, pela sua ganância. Só se preocupava com as fontes de renda, uma igreja morna, uma igreja que estava se esvaziando, uma igreja guiada por alguém que é autossuficiente e soberbo. Essa é a igreja de Laodiceia. E essa síndrome não pode morar em nossos corações. Não seja autossuficiente. Não seja morno espiritualmente. Não se apegue à sua vaidade, ao seu egocentrismo, às suas verdades pessoais, à sua experiência espiritual. Se apegue ao poder do Espírito que faz nova todas as coisas. É isso que Deus está falando pela sua santa palavra. E é por isso que Ele vai disciplinar, é por isso que Ele vai repreender, porque Ele é um Deus zeloso. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono,